O PCC está dominando o mundo? Vamos analisar essa matéria. PCC, primeiro comando da capital, se instalou em pelo menos 28 países e se infiltra em presídios no exterior para recrutar novos membros e expandir seus negócios com tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro. O PCC usa lá fora as mesmas técnicas que usou para se tornar a organização criminosa com mais lastro e presença no Brasil e agora, como se vê, no mundo. Essas informações constam de um mapeamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. Então eu tenho uma certa dúvida. O Ministério Público de São Paulo, muitas vezes, não trabalha 100% com a verdade. Mas vamos analisar com cautela, vamos ouvir os argumentos do Ministério Público. Vamos lá? Obtido com exclusividade pela Cíntia Caiaba do G1 e pela Isabela Leite, que agora, extraordinariamente, entra aqui no Conexão. Eu fiquei muito pasma lendo a reportagem que vocês já publicaram no G1, porque fica evidente o que, né, as sombras do Estado, porque para ter algum tipo de mobilização e entender qual era o tamanho da infiltração do PCC aqui na Polícia de São Paulo, eles tiveram de assassinar um delator à luz do dia no maior aeroporto do país, para que se caíssem autoridades e policiais de 5 grandes departamentos da Polícia Civil de São Paulo. Calma, jornalista, tá muito emocionada, calma. Não dá para falar que o que aconteceu com aquele que a imprensa diz que era um empresário, o Vinícius, não dá para dizer que foi 100% o PCC que mandou executar, tá bom? Calma, que é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo. É que a imprensa precisa vender com sensacionalismo. E agora a gente olha lá para fora e, bom, o PCC tá no mundo, Isa. Parabéns e conta pra gente. Uma apuração que eu fiz nas últimas semanas com a nossa colega Cíntia Caiaba, editora-chefe do G1 São Paulo, e que também nos surpreendeu quando a gente teve acesso a esses números. Primeiro, nos chamou a atenção porque a gente está falando de pelo menos 28 países em 4 continentes. E mais, o que também tem chamado a atenção das autoridades brasileiras e também estrangeiras é essa infiltração de integrantes do PCC em presídios no exterior, o que é uma característica, marca, digamos assim, registrada do PCC, porque foi assim que a facção criminosa começou há mais de 30 anos aqui no estado de São Paulo. Então, eles têm uma... Quer saber como começou de fato? Eu tenho aqui no canal uma playlist completa para você acompanhar. Procura aqui no canal, playlist PCC. Passo a passo como começou essa organização criminosa. Expertise enorme para recrutar novos membros dentro da cadeia, o que não é uma experiência pelas autoridades internacionais. E também a decisão por se fixar nesses países. Até então, o PCC enviava integrantes para fechar negócios num período temporário, mas o que esse mapeamento mostrou também é que houve uma decisão de fixação mesmo. Então, esses integrantes estão morando nesses países, o que gerou ainda mais um alerta das autoridades. Eu vou pedir para a gente colocar na nossa tela esse mapa para o nosso assinante ter uma dimensão, então, dessa distribuição dos países. Só uma pausa aqui rapidinho. É engraçado, né? Eles não falam que se soltar o Marcola piora, mas com o Marcola preso, supostamente os líderes que eles dizem, o Ministério Público, todos estão presos. Por que o PCC não para de crescer? Por que o PCC não para de crescer? Então o argumento deles não se sustentam com os fatos aqui demonstrados. São muitos países, pelo menos 28. Essas informações são compartilhadas com embaixadas, consulados, até para que as autoridades entendam a dimensão do problema. E aí a gente também destacou os países com o maior número de membros faccionados, né, do PCC. Paraguai, Venezuela, Bolívia e Uruguai, né, que estão aqui do lado do Brasil. Mas também o que chama atenção é Portugal, que é o principal país, então, e que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Primeiro, falando sobre essa questão dos presídios, a gente teve um movimento nos últimos 5 anos no Paraguai. Então, o PCC faz muito negócio, né, consegue trazer muita droga pela fronteira ali no Paraguai e muitos integrantes foram presos no país vizinho. E aí, o que as autoridades paraguaias começaram a perceber foi uma infiltração e também o domínio de territórios. Em 2019, a gente teve uma rebelião para a conquista de espaço na cadeia, com envolvimento
aumento de integrantes do PCC, com registro de 10 mortos e pelo menos 12 feridos. E essa é uma preocupação de quem se debruça muito estudando o PCC. Eu conversei com a Camila Dias, por exemplo, que é pesquisadora da Universidade Federal do ABC, já publicou livros a respeito do PCC, e ela falou que isso dá uma dimensão de como o PCC consegue se infiltrar, consegue recrutar de uma forma até mesmo violenta e como as autoridades em outros países precisam se preocupar. O recrutamento não é violento, tá bom? O PCC não força ninguém a entrar na organização criminosa dela, tá? Deixar isso bem claro, não tem forçação. A galera tem que ter maturidade para discutir os temas. Se ficar se baseando só, por exemplo, nesse tipo de matéria, vai pegar uma visão totalmente desconectada da realidade. Não tô passando pano aqui não, tá, meu? Papo é reto, papo é reto. O que é, o que não é, não é. Ponto. E aí, falando de outros países, eu peço para a gente também dar uma olhada em Portugal. Portugal é o 5º país com o maior número de integrantes nesse mapeamento, é o primeiro país da Europa e por lá também a gente já tem várias confirmações de como o PCC está muito presente. Por exemplo, houve uma confirmação do próprio governo do estado de São Paulo no fim do ano passado que o André do Rep, que é um dos principais traficantes da facção que é considerado foragido, chegou a ficar por lá pelo menos um ano. E aí também a gente tem registrado, acompanhado diversas apreensões de diversas modalidades, inclusive não aquela modalidade que a gente já conhece, no envio de cocaína por meio dos portos, por navios, mas o PCC tem investido pesado no recrutamento de mergulhadores muito experientes que conseguem colocar a droga nos cascos dos navios ou até mesmo por uma espécie de submarinos adaptados. Eles saem da região norte do Brasil, conseguem cruzar o oceano para chegar em Portugal. Esse ano teve uma apreensão de uma dessas embarcações adaptadas que estava levando 6,5 toneladas de cocaína. O Roberto Shoa, que é um outro especialista que a gente ouviu nessa matéria, Dani, ele está em Portugal estudando, é pesquisador da Universidade de Coimbra e falou que nos últimos 2 anos, desde quando ele chegou em Portugal, ele tem sido muito demandado pelas autoridades para explicar o que é o PCC, como o PCC se comporta e até há relatos de operações em Portugal que mostram que o PCC está extorquindo funcionários públicos para que a droga consiga entrar e depois ser distribuída pela Europa. Então, dando uma dimensão desse problema que a gente está trazendo hoje nessa reportagem especial. A gente ouviu muita gente e agora eu separei alguns trechos com a ajuda do nosso editor Guilherme Sete, de outros entrevistados também que dão um panorama e um alerta sobre essa problemática em relação à expansão internacional do PCC. Vamos ver. Eu não conheço nenhuma organização criminosa no mundo, né, que seja mais eficiente no que diz respeito ao controle territorial dentro do sistema prisional do que o PCC. Né? E isso aconteceu, para você ter uma ideia, aqui no Paraguai, eles começaram a ser presos, a estar inseridos no sistema prisional, eles vão batizando outros membros, eles vão espalhando a ideologia e a disciplina que eles têm, que é muito rigorosa, e eles vão tomando conta do sistema. Então, fizeram isso no Paraguai, depois eles acabam sufocando as facções locais. Hoje o PCC, por exemplo, no Paraguai, é a maior organização criminosa. Cooperação no Brasil, ela é o nosso grande desafio, né? Então, é absolutamente necessário que a gente olhe e tenha como prioridade o fortalecimento, né, e criação, se necessário, de novos instrumentos de pactuação federativa. Isso é absolutamente necessário. Não vai resolver o problema a médio e curto prazo, gente. O problema começou há 30 anos atrás, quando o Estado abandonou o sistema prisional. E a galera não quer resolver esse problema. Não querem. O Estado não quer resolver esse problema. Ponto final. E aí, nessa agenda, eu quero trazer algo que me parece muito central, que é a necessidade da criação. Bom, são muitos desafios, isso está bem claro. A gente procurou a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para se manifestar a respeito desse levantamento e também o que tem sido feito de destaque pelo governo federal. Até agora não tivemos retorno, mas ao longo da nossa programação, se tivermos, claro, trazemos essa atualização. Muito bem, essa é a notícia que saiu na Globo, falando a respeito da expansão do crime organizado, tanto no Brasil quanto no mundo. E assim, de verdade,
são conversas que eu não consigo aceitar. Porque quando eu falo aqui nesse canal a respeito, olha galera, uma galera muito ignorante inclusive, tá? E aqui eu falo isso aqui com muita tranquilidade, porque ignorante é a pessoa que ignora uma forma de enxergar algo ou ignora uma informação, enfim, ignora diversos elementos. Se não pensarmos em uma questão de ressocialização, porque o discurso do PCC ele é muito atrativo, o Estado não oferta nenhum tipo de discurso efetivo para poder fazer um trabalho que vai só ter frutos daqui 20, 30 anos. Quando a gente fala de ressocialização, os imbecis falam o quê? Tá protegendo bandido, não tem que dar moleza para preso, é isso aí, quando sair da cadeia não tem que dar emprego para eles, quem mandou aprontar, ou seja, uma pena eterna. Aí o cara se vê numa situação, fala, tá bom, já que eu não vou ter emprego quando sair, tô taxado como ex-presidiário, vou aderir esse movimento, vou entrar nessa organização criminosa, porque essa é a forma que eu encontrei de poder sobreviver, de pagar minhas contas, de colocar comida no prato da minha família, né? Isso é meio óbvio. Então, assim, as pessoas elas não conseguem ter essa capacidade, essa humildade de falar, vamos conversar de verdade? Vamos trocar um papo reto de verdade? Vamos entrar nesse tema sem paixões, sem ideologias, sem aberrações lógicas? Vamos? Não querem. As pessoas não querem. Então eu fico aqui como uma espécie de voz solitária nesse canal, há praticamente 9 anos fazendo esse trabalho, que eu já entrei no YouTube e tenho os meus vídeos aqui postados, tentando levantar uma situação de reflexão. Eu não estou dizendo que eu tenho todas as respostas, até porque eu não tenho todas as respostas. Mas eu quero conversar sobre essas possíveis respostas. Eu quero questionar certos conceitos como esses conceitos para que a gente possa amadurecer e, de repente, vencer esse movimento. Porque ninguém é feliz dentro de uma organização criminosa. Ah, tem alguns caras? Tem alguns caras que gostam, que têm vocação, tem também. Mas se o cara tiver uma oportunidade, se o Estado começar a pensar diferente, acredito que a gente possa ver um fruto dessa árvore daqui 20, 30 anos. Antes disso, conversa fiada. Conversa fiada. Mas qual que é a sua opinião? Você ouviu aqui essa matéria, ouviu meu ponto de vista e agora coloque aqui abaixo o seu ponto de vista. E não se esqueça, está passando aqui agora na tela final a nossa playlist da origem do PCC no sistema prisional. Eu recomendo que você assista. Está muito completo e eu trago detalhes exclusivos nesse material. Clica aqui, assista a série completa e depois a gente se fala mais. Um abraço para você, até mais.